para Lucas capítulo 23. A minha Bíblia já está aberta aqui em Lucas capítulo 23 e nós iremos ler a partir do verso 33. Mas antes de começar a leitura, eu queria convidar você para fazermos uma breve oração pedindo a bênção para o estudo da Palavra de Deus. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo agora. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nessa noite de sexta-feira, paramos e queremos agora ouvir a Tua voz. Que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe e que nós possamos compreender a Tua mensagem para nós agora. Em nome de Cristo nós te pedimos. Amém. Lucas capítulo 23, a partir do verso 33. Assim diz o evangelista: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Vamos agora para o verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto é um texto muito controverso para algumas pessoas, porque Jesus teria dito para o ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Você sabe que na língua grega não existem vírgulas, então não adianta você insistir aonde aparece a vírgula na frase para tentar elucidar o que Jesus disse para o ladrão. Mas buscando o sentido de toda a Bíblia, o que Jesus disse foi: em verdade te digo hoje. Eu vou dizer nesse exato momento uma verdade para você. Você vai estar comigo no paraíso. E por que é que Jesus não prometeu levar o ladrão naquela mesma hora, na sexta-feira, para o paraíso? Porque nem mesmo Jesus foi. Você está lembrado que quando Jesus ressuscitou no domingo de manhã, ele se encontrou com Maria Madalena e ele disse para Maria: mulher, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Ou seja, no domingo, Jesus não havia ainda subido ao Pai. Isso quer dizer que ele não foi na sexta? Isso quer dizer que ele não prometeu para o ladrão levá-lo na sexta? A palavra de Deus também nos ensina, lá em João capítulo 5, versos 28 e 29, palavras do próprio Cristo, de que quando ele voltar, os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Então veja, as pessoas que morrem, elas estão sepultadas, aguardando o momento da volta de Cristo. Ninguém morre e vai para o céu imediatamente, como alguns pensam. É isso que ensina a palavra de Deus. Mas esse encontro desta sexta-feira é um encontro especial. Cristo havia celebrado a ceia pascal com os discípulos na noite anterior. E por volta da meia-noite ele estava no jardim do Getsêmani quando Judas se aproxima com os soldados e com um beijo ele trai ao Senhor Jesus. Eu queria que você acompanhasse comigo as cenas a partir desse momento. E você vai descobrir algo muito interessante. Cristo, mesmo diante da morte, ele não estava preocupado com ele mesmo, mas com as pessoas às quais ele viera salvar. E esse encontro da cruz é por demasiado significativo para nós, porque Cristo foi colocado entre duas cruzes. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era a cruz de Barrabás. E ele estava crucificado numa cruz que não era dele, entre dois ladrões. Um que aceitou e o outro que rejeitou o convite divino. Você percebe como o encontro da cruz é emblemático? Jesus morre no lugar do pecador.
Jesus morre para que todos tenham salvação. E o ladrão que aceita representa aqueles que o aceitarão. E o ladrão que rejeita representa aqueles que finalmente rejeitarão o sacrifício de Cristo e o oferecimento da salvação. Observe a cena. Quando Judas beija Jesus, e isto era o sinal que ele havia combinado com os soldados, eles amarram Cristo, eles o prendem. E Jesus então faz uma pergunta: a quem buscais? Nesse momento de euforia dos soldados, nesse momento difícil que eles estavam passando, Pedro saca da sua espada e tenta defender o mestre. E ele consegue cortar a orelha de um soldado romano, que a Bíblia diz que se chamava Malco. Interessante que Pedro agiu por impulso e Cristo imediatamente repreende a Pedro e diz: Pedro, guarda a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. E Jesus abaixa, pega a orelha de Malco, coloca no lugar e realiza ali um milagre. Cura esta orelha que havia sido decepada. Jesus não estava preocupado consigo mesmo, mas com os soldados que vieram a prendê-lo, inclusive Malco, que teve sua orelha decepada. E bondosamente Cristo opera ali um milagre e restitui a orelha desse soldado. Eu fico imaginando que por todos os dias da vida desse soldado, todas as vezes que ele colocava a mão na orelha, ele se lembrava que um dia ela fora decepada, mas Cristo, por um milagre, a restaurou. Jesus pergunta para os soldados: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E ele diz: sou eu. Quanto a estes, deixai-os ir. Ou seja, Jesus, que estava sendo preso nesse momento, não estava preocupado com ele, mas preocupado com os discípulos, estes mesmos que o abandonariam, todos fugiriam. Estava preocupado com Pedro, que dali a alguns instantes o negaria 3 vezes. Jesus os amava e estava preocupado com eles, por isso disse: vocês querem a mim? Então deixe que eles se vão. E de fato os discípulos foram. E então, quando Cristo foi preso, começaram as cenas de tortura, de espancamento. E naquela madrugada, Jesus foi levado perante Anás, Caifás, depois Pilatos, Herodes e Pilatos mais uma vez. Injustamente foi levado a um tribunal e condenado. Quando o dia amanheceu, colocaram uma cruz nos ombros de Cristo para que ele carregasse até a montanha da caveira, até o Calvário. À medida que Cristo carregava esta cruz naquilo que nós chamamos via dolorosa, as multidões se apinhavam para ver a cena. O ser crucificado nos dias de Cristo era a pior punição que poderia haver para um criminoso. O ter que carregar a sua cruz era uma vergonha pública. E à medida que Cristo passava pela estrada, as multidões ladeavam. Ele viu que algumas mulheres ali choravam de misericórdia pelo sofrimento que a ele estava sendo imposto. E Cristo, que carregava a cruz, não estava preocupado com ele mesmo, mas preocupado com essas mulheres à beira do caminho, e disse para elas: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai antes por vós. E ele, em seu ministério, deu orientações a respeito de como o povo deveria proceder quando vissem os exércitos romanos se aproximando para invadir Jerusalém. Ou seja, ele não estava preocupado com ele, que carregava uma cruz, mas preocupado com as mulheres que, à beira do caminho, lamentavam o seu sofrimento. Chegaram ao Gólgota. Ali deitaram uma cruz, colocaram o corpo de Cristo sobre ela e começaram a pregar suas mãos e seus pés. Talvez você muitas vezes tenha percebido algumas pinturas
onde os cravos ou a marca dos cravos aparece na palma da mão de Cristo. Mas segundo estudos arqueológicos, não era aqui que se crucificavam as pessoas, mas no punho. Porque o corpo pesado facilmente rasgaria a mão, mas não rasgaria o punho. Entre os ossos era colocado o cravo. Os pés eram virados de lado e o cravo atravessava ambos os pés para que fosse preso à madeira. E enquanto os soldados crucificavam a Jesus, impondo sobre ele um sofrimento que eu e você nunca poderemos imaginar, o que fazia Cristo? Ele fazia uma oração ao Pai. E ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você consegue imaginar o nosso Salvador sofrendo as dores da crucifixão, mas o seu coração estava voltado para os soldados que o crucificavam. Ele anelava que em algum momento esses soldados cedessem à influência do Espírito Santo e tomassem sua decisão de aceitar o oferecimento da graça divina. Uma vez pregado o corpo no madeiro, a cruz foi levantada e solta numa cova para ela preparada. E quando a cruz bateu no final, no fundo da cova, isso produziram rasgos nas mãos e nos pés de Cristo. O seu corpo cedeu para prender aos cravos. Isso provocou nele uma imensa agonia. Mas aí, na cruz, a pior agonia não era tanto física, mas era ver homens e mulheres que por ali passavam, meneavam a cabeça e dizendo: se de fato você é o Cristo, desça da cruz e nós creremos. Você consegue visualizar a cena numa sexta-feira como hoje? O nosso Salvador sendo crucificado, sofrendo dores de morte por nossa causa, para que eu e você pudéssemos ter perdão, pudéssemos ter o direito à vida eterna. Mas as pessoas às quais ele viera salvar, ali passavam e duvidavam da sua divindade, da sua messianidade, meneavam a cabeça, blasfemavam contra ele, diziam coisas absurdas. E Cristo as olhava com terno amor e simplesmente dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao olhar do alto da cruz para baixo, Cristo viu o único dos discípulos que não fugiu na hora da sua prisão. Ali estava João, o discípulo mais novo dos 12. E ao lado de João estava Maria, sua mãe. E sofrendo tormentos da crucifixão, perto da hora da morte, Jesus não estava preocupado com ele mesmo, mas com o discípulo mais jovem que ali ficara e com Maria, sua mãe. E então Jesus diz bondosamente para João: João, eis aí tua mãe. Maria, eis aí teu filho. Antes de partir, Jesus preparou um lar para sua mãe. Encarregou João de cuidar de sua mãe. E a história conta, a tradição conta, que João tomou essa mulher e a levou para casa e cuidou dela até o dia da sua morte. E quando João vai preso na ilha de Pátimos, Maria já havia sido sepultada e ele levava consigo a satisfação de ter atendido, quem sabe, o último pedido do Mestre: cuida da minha mãe. Antes de partir, Jesus se preocupou não com ele, mas com sua mãe e com o discípulo mais jovem, ao dizer para Maria: Maria, eis aí teu filho, cuida de João para mim. E Maria cuidou também de João. Você percebe o amor maravilhoso de Cristo, manifestado nas últimas horas na cruz?
E enquanto tudo isso estava acontecendo, 2 ladrões ladeavam Cristo. Ambos viam a cena, mas em um deles desperta no seu coração o interesse, brota-lhe a fé, nasce o amor por esse homem que está na cruz. O bom ladrão, assim chamado pela tradição, observou todos os gestos de Cristo, o seu trato com as pessoas, os lábios que só se abriam para abençoar, para apresentar misericórdia. Nunca reclamou. Como diz o profeta Isaías no capítulo 53, ele foi levado como ovelha muda, mas perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus não maldizia, não blasfemava, não reclamava, como eles estavam fazendo. E isso tudo foi chamando a atenção desse ladrão. Houve um momento que o outro ladrão começa a fazer as mesmas acusações a Cristo que as pessoas que ali estavam passando fizeram. Se tu és de fato Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, a nós também, então nós vamos crer. E esse chamado pela tradição de mau ladrão, esperava ver o milagre para que ele pudesse crer. Quero dizer para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que você não tem que ver o milagre para crer. Você tem que crer para ver o milagre. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o milagre acontecendo. Não espere o milagre para crer. Creia e você verá o milagre. Foi isso que fez o bom ladrão. Ele, sem ver o milagre, ele creu. Porque ele viu no comportamento, no porte, na voz, no olhar de Cristo, o amor pelo ser humano, por suas criaturas. E você sabe que existe uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. E esse ladrão foi tocado no íntimo da sua alma. E então ele abriu os seus lábios em repreensão ao outro ladrão e disse para ele: fica quieto. Você não percebe que nós estamos nessas cruzes porque nós merecemos? Esse é o fruto da nossa vida. Nós praticamos o mal, por isso estamos aqui. Mas olhe para esse homem. Nenhum mal ele fez, ele não merecia estar aqui, ele é puro, ele é bondoso. Então Cristo ouve dos lábios desse ladrão aquilo que ele anseia ouvir dos lábios de todos os seres humanos pelos quais ele morreu. Cristo ouviu dos lábios desse ladrão que ele espera ouvir um dia da sua boca, dos seus lábios: Senhor, quando vieres em teu reino, o Senhor é rei. O Senhor disse que viria estabelecer um reino nessa terra. Então, quando o Senhor estabelecer esse reino, não se esqueça de mim. O Senhor se lembra de mim? E este pedido aos ouvidos de Cristo soou como uma doce melodia, porque ele viu que ali, nas horas finais da vida dele, da vida desse ladrão, o coração dele se abriu e Jesus deu para ele a certeza que ele quer dar para mim e para você nessa noite. Eu vou dizer para você uma verdade agora. Você vai estar comigo no paraíso. E naquela noite de sexta, quando o ladrão ouviu isso dos lábios de Cristo, ele descansou em paz. Eu não sei que horas exatamente ele morreu, mas ele morreu em paz. Porque nos últimos instantes, nas últimas horas da sua vida, ele tomou a maior decisão que o ser humano pode tomar: entregar sua vida a Cristo e estar pronto para a eternidade. Todas as vezes que eu leio essa história, registrada aqui em Lucas, a respeito desse ladrão da cruz, um pensamento me vem à mente. Esse ladrão passou a vida inteira fazendo o que era errado.
influenciado por más companhias, foi por um caminho muito difícil. Mas na última hora, ele tomou sua decisão. Uma antiga melodia dizia que esse foi o maior ladrão do mundo, porque ele roubou a vida inteira e na hora da morte roubou a salvação. A melodia não está correta. Ele não roubou a salvação. O ladrão recebeu de forma gratuita aquilo que para mim e para você, da mesma forma, é oferecido. O grande problema é que nós muitas vezes não entendemos salvação. O grande problema é que talvez você está me assistindo agora não tenha percebido ainda a forma como Deus salva. E para que isso ficasse claro para mim e para você, Jesus salvou esse ladrão que o aceitou na última hora. E eu queria ler agora um texto do apóstolo Paulo, que se a Bíblia pudesse ser zipada e sobrasse só esse texto, ele seria suficiente para ensinar para mim e para você como é que Deus salva. Eu queria ler 2 versos com você da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios 2, 8, Paulo escreveu assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito cedo na minha vida eu decorei esses versos, e eu espero que a partir de hoje você também os decore. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esta é a verdade mais radical que Paulo poderia nos ensinar. Nós somos salvos pela graça. Você que está me assistindo agora, que gosta da Novo Tempo, que nos assiste há muito tempo, você já ouviu dizer por aí que nós adventistas somos legalistas? Já ouviu dizer que nós ensinamos salvação pelas obras? Que nós ensinamos que a pessoa tem que guardar tudo para então ser salvo? Eu quero dizer para você que isso é mentira. A Igreja Adventista nunca ensinou salvação pelas obras. Nós ensinamos o que Paulo ensina, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E talvez, eu queria falar agora um pouquinho até com você que é adventista, porque talvez o seu foco de salvação esteja completamente errado. E por causa disso você prega na igreja uma coisa que não é bíblica. Por causa disso você está vivendo um momento de grande ilusão na sua vida espiritual, porque você está crendo naquilo que a palavra não ensina. A verdade mais radical que Paulo quer nos ensinar através desse texto é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Se salvação é um dom e se é pela graça, nada do que você faça pode ajudar você a ser salvo. Isso mesmo que você ouviu. Você obedece os mandamentos, você guarda o sábado, você tem sido leal à lei de Deus, isso não pode ajudar você na sua salvação. Você é um fiel dizimista, você tem um pacto de 2, 5, 10%, você todo mês vai à igreja e devolve seu dízimo, dá a sua oferta, isso não pode ajudar em nada na sua salvação. Você é ancião de igreja há 40 anos, você já levou 30 almas ao batismo, você está na igreja todos os cultos, isso não pode te ajudar em nada na sua salvação. Sabe por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos. Põe na sua mente uma coisa. Nada do que você faça pode ajudar você na sua salvação. Porque você não é salvo pelas obras. Jesus não só viveu uma história com esse ladrão, que nunca guardou mandamento algum, mas que na última hora se entregou e Cristo o salvou, mas ele contou uma história para ilustrar essa mesma verdade ensinada por Paulo em Efésios 2. Ele disse que 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu era o estrito religioso, o homem que guardava toda a lei, fiel em tudo o que aprendia, mas quando ele chega no templo, ele apresenta o seu currículo para Deus e diz: olha, o que eu faço tudo o que a lei pede, tudo o que o Senhor me pede eu faço. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, eu faço bem ao próximo, eu dou ofertas. Eu não sou como esse
publicano aí, pecador? Foi essa a oração que ele fez. Por outro lado, o publicano, que era o rejeitado, o pecador, ele não tinha coragem sequer de levantar os olhos aos céus, mas lá no templo, ele batia no peito e simplesmente dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele fez apenas uma coisa, ele reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu a necessidade de um Salvador, ele reconheceu que ele precisava da graça de Deus. E depois de contar a história, Jesus então volta-se para os seus ouvintes e pergunta: quem deles foi justificado? Pois eu digo para vocês que foi o publicano. Foi ele quem desceu justificado. Sabe por quê? Porque nós somos salvos pela graça, porque as obras não nos ajudam em nada em nossa salvação. Essa é a mensagem da Igreja Adventista. É isso que nós ensinamos. Agora, eu não posso terminar o meu sermão aqui, eu não posso terminar a minha fala aqui. Eu tenho que dar mais um passo. E nós, como adventistas, ensinamos salvação pela graça como muitos evangélicos ensinam, mas nós damos um passo a mais. E sabe qual é esse passo a mais que muitos evangélicos não dão? É o passo que o próprio apóstolo Paulo deu no versículo 10. Paulo vai continuar o texto dizendo: pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso mesmo. Você foi criado para boas obras. Quer dizer que as obras têm o seu lugar. As obras não salvam, elas simplesmente demonstram quem está salvo. Você entendeu? Quando eu me entrego a Cristo, eu sou salvo pela graça. E quando Ele vem habitar no meu coração, eu pratico as boas obras. Que boas obras? Eu obedeço à lei de Deus, eu frequento a igreja, eu me torno um fiel dizimista e ofertante, eu faço trabalho missionário, eu anuncio para as pessoas do amor de Deus, eu faço bem ao próximo. E por que eu faço isso? Porque Cristo me salvou. É simplesmente não colocar o carro na frente dos bois. Nós somos salvos pela graça, mas a salvação pela graça nos leva à obediência e à prática das boas obras. Então, nada do que você faça pode te ajudar na sua salvação, porque nós somos salvos pela graça, mas uma vez salvo por Cristo, o resultado natural são os frutos do Espírito. E quem não foi salvo por Cristo, qual é o resultado? As obras da carne. Então, na Bíblia você tem os frutos do Espírito e as obras da carne. Quem tem Cristo no coração, quem foi salvo, pratica os frutos do Espírito. Quem não foi salvo, as obras da carne. E quem está tentando obedecer sem Cristo, até a boa obra que ele pratica é má obra. Porque separado de Cristo, até as nossas boas obras não passam de trapos de imundície, como diz o profeta. Você entendeu que é uma questão de visão? Agora você que é evangélico, que está me assistindo, você que crê que nós somos salvos pela graça, não critica mais a adventista, dizendo que nós ensinamos salvação pelas obras. Agora, repense a sua religião. Será que Cristo salva você para continuar na desobediência? Cristo salva você para continuar quebrando suas leis? Estou falando agora para um pentecostal que acredita que o sábado foi abolido. Aonde, meu irmão? Aonde esse sábado foi abolido? Na cruz? E por que Paulo e os demais apóstolos continuaram guardando o sábado, mesmo depois da cruz? Por que é que você encontra na Bíblia 104 textos que falam sobre o sábado e a sua relação com Deus? Por que é que a Bíblia enfatiza tanto o sábado e a sua santidade? E você então quer continuar guardando o domingo sem ter um único verso na Bíblia dizendo para você que esse dia é especial ou que ele é santo? Você quer ser um cristão bíblico? Então você tem que acordar para essas coisas. E sabe quando é que você vai acordar? Quando você abrir o seu coração, nem tanto para o raciocínio lógico, mas para a influência do Espírito Santo. Porque tem muita gente raciocinando por aí,
mas o coração não está aberto para o Espírito Santo. E o problema é que a mudança não acontece no interior. Se você quer ser salvo por Cristo, o encontro da cruz ensina para mim e para você que nós somos salvos exclusivamente pela graça. Mas uma vez salvos por essa graça, nós somos levados à prática das boas obras. E não se esqueça, Jesus ensinou muito claro no Evangelho que quando o Filho do Homem vier nas nuvens dos céus, Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Por quê? Porque as obras não salvam ninguém, mas elas evidenciam quem está salvo e quem está perdido. Pastor, o ladrão foi salvo então pela graça, mas nunca praticou boa obra? Ele não teve essa oportunidade. Porque no mesmo momento em que ele aceita a Cristo como seu Salvador, como Rei da sua vida, ele já estava crucificado. E horas depois ele morreu. Mas tivesse esse ladrão descido da cruz, ele teria sido um excelente cristão, porque ele começou da forma certa. Ele começou crendo que Jesus salva, e que Jesus podia fazer na vida dele a mudança que ele tanto precisava. Você precisa de mudança? É isso que você precisa? Nessa noite de sexta, o mesmo Cristo que amou tantas pessoas há 2000 anos atrás, quando Ele aqui esteve, Ele ama você. Você quer uma prova disso? Aquela cruz não era para Ele. Ela tinha as minhas e as suas dimensões. Aqueles escravos não eram dele, eram nossos. Nós somos pecadores. Nós merecíamos a morte, mas Ele sofreu a morte que nos cabia, para que nós recebêssemos a vida que a Ele pertencia. Por isso o profeta Isaías diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo seu sofrimento nós fomos sarados. Querido amigo, você que está me assistindo agora, você que talvez me ouve pela Rádio Novo Tempo, você que está aí no Facebook, você que está aí pelo YouTube, ou talvez pelo um canal aberto da Novo Tempo, Deus ama você. O Calvário só existiu porque alguém tinha que pagar o preço dos nossos pecados. E esse alguém foi Jesus Cristo. Ele ama você. Lembre-se, o ladrão tinha poucas horas de vida, mas nas últimas horas, ele tomou a maior decisão que nós, seres humanos, somos chamados a tomar: entregar a vida ao Senhor Jesus.